Olá, terceiros anos. Vamos lá para mais uma aula de correção, certo? Espero que vocês estejam bem, prontos e preparados com o livro de vocês para a gente corrigir a atividade da página 241, certo? Que tem como tema as competências do Enem. O que exatamente o Enem pede para você na redação, tá? Essas competências eu já tinha falado para vocês nas aulas presenciais, certo? Eu já tinha mostrado e apresentado para vocês que o Enem trabalha com 5 competências e essas 5 competências, cada uma delas tem uma ideia acerca do que você precisa fazer na sua redação para poder ter uma boa nota, uma boa pontuação, certo? Então, na 240 tem um quadrinho azul bem legal, certo? Bem resumidamente o que cada competência aborda, certo? Se você ainda não viu essa atividade, dá uma pausa no vídeo, lê essas competências. É importante para que você tenha um norte acerca do que vai ser avaliado na sua redação para o Enem, tá? E a primeira questão da nossa atividade, ela vem da seguinte forma: no contexto da redação dissertativa argumentativa, a tese é uma afirmação sobre determinado tema defendido por meio de argumentos. Que ele está explicando o que é uma tese, tá legal? Então, eu já tinha apresentado para vocês que o primeiro parágrafo da sua redação, ela é a introdução, e dentro dessa introdução precisa ter a tese. E essa tese é o que do tema você quer falar. O Enem, ele vai ter um tema para vocês. Esse tema é bastante amplo, abrangente, certo? E você precisa tentar focar em algum ponto para poder você conseguir desenvolver bem o seu texto. E quando você foca em um ponto dentro daquele tema, é o que a gente chama de tese. Letra A, ele diz que ele apresenta alguns trechos, de redações e diz que um desses trechos não é uma tese. A gente vai marcar aquilo que não é tese, certo? Vamos lá. O Brasil enfrenta um grande desafio social e econômico ao receber tantos imigrantes na atualidade. E o governo deve interferir para integrar esses novos cidadãos, assegurando emprego, qualificação e cursos de língua portuguesa, bem como garantindo direitos trabalhistas e habitação. Isso aqui ele está explanando o que ele vai falar ao longo do texto dele. Ele está dizendo, está apresentando a ideia de que o governo ele deve estar junto a esses imigrantes para que eles possam ser bem recebidos, não só bem recebidos, mas que eles possam ter condições de sustento aqui no Brasil. Isso aqui é uma tese, certo? Segundo, o Brasil vive um excelente momento econômico e o fluxo imigratório decorrente desse fato tende a ter benefício economicamente, desde que o país saiba aproveitar a qualificação dos imigrantes em seu mercado de trabalho, transformando o que poderia ser problema em uma solução para outras questões. Aqui ele também apresenta a ideia de que ele quer defender que o imigrante é um saldo positivo para o país. O imigrante pode ser algo legal para dentro do nosso país, se o governo souber aproveitar e souber trabalhar com ele, Então, isso aqui também é uma tese. O que ele decidiu falar? Ele decidiu falar positivamente sobre o imigrante. Na terceiro trecho, o Brasil precisa elaborar uma política de recepção desses imigrantes com regularização, integração ao mercado de trabalho, implantação de órgãos de recepção, oferecimento de cursos de língua portuguesa e de qualificação profissional.
essa recepção aos imigrantes proporcionaria maior arrecadação de impostos e poderia suprir áreas em que há falta de mão de obra. Gente, isso aqui, você está vendo que ele dá uma série de ideias de como receber, o que fazer com o imigrante, o que a gente pode trabalhar, o que esse imigrante pode fazer aqui, como é que a gente tem que políticas têm que ser feitas, né? Ele fala que precisa de órgãos para acolher esses imigrantes, precisa de curso de língua portuguesa, qualificação profissional. Isso aqui é uma proposta de intervenção. Ele está dizendo o que pode ser feito para a gente aproveitar bem essas pessoas que vêm de fora para o nosso país. Então, essa daqui é a opção que ele está pedindo. A terceira, que não é uma tese, certo? É o terceiro trecho, tá legal? Letra B. Aí, na letra B, ele pergunta, esse trecho que não é uma tese, o que é? Aí eu já falei para vocês, é uma proposta de intervenção, tá? Segunda questão. Uma boa maneira de começar a produzir uma redação em contexto de avaliação é esquematizar as ideias. Eu não sei se vocês lembram, mas é bom sempre recordar que nas primeiras aulas de redação que nós tivemos presenciais, eu mostrei para vocês uma forma de organizar as ideias de vocês, principalmente para quem não gosta ou não tem muita habilidade de fazer rascunho, que é o esqueleto da redação. Você coloca os 4 parágrafos que você quer fazer na sua redação e coloca o que você deseja falar em cada parágrafo, bem resumido, a ideia que você quer colocar em cada parágrafo. E aí esse esqueleto vai ajudar você a não se perder na sua redação e a colocar todas as partes que precisam ter na sua redação, que é uma introdução, desenvolvimento e a conclusão, certo? E aí ele fala aqui que é bom produzir um esquematizar as ideias que serão desenvolvidas no texto. Aí ele pede reler a proposta de redação, que está lá na 216. Aliás, a 216 faz parte de uma das atividades que eu já corrigi aqui em forma de vídeo. Se você ainda não viu a correção dessa atividade, dá uma olhada nos links que eu postei no Classroom para poder você estar vendo essa correção, certo? E considerando que você vai produzir um texto, né? Ele pede para que você faça esse seguinte esquema. Então, aqui é uma forma diferente de você esquematizar as ideias principais que você colocaria na sua redação se você estivesse falando desse tema, a questão da imigração no Brasil, certo? Aí na letra A ele pede para você identificar o tema da proposta, que é aquilo que está em negrito, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Ele pede para você elaborar uma tese, um argumento, certo? Um outro argumento, uma proposta de intervenção, ok? Então, a letra A, B, C, D e E está pedindo para que você produza um parágrafo para cada sua redação, certo? Então, nessa segunda questão, a ideia é você construir uma redação com esse tema, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, ok? Com uma tese, 2 argumentos e uma proposta de intervenção, tá bom? Se você ainda não fez, é interessante que você faça, é uma forma de você treinar, uma forma de você começar a produzir, certo? Redações que ajudam você e facilitam você no processo de escrever, de fazer redação mesmo, tá certo? Na terceira questão, dá a ideia de que a fim de você compreender bem o que é avaliado, né, pelo Enem, ele pede para você relacionar a coluna 1 com a 2, certo? O que é avaliado com a competência a qual se refere, tá certo? Certo, gente? Eu vou dar só as respostas, tá legal? Eu não vou ler. Por quê? Porque o que é avaliado, isso aqui já foi explicado,
tá bom? Eu também acho que não é interessante que você saiba, isso aqui é da competência 1, isso aqui é da competência 2. O importante é que você saiba o que precisa e o que é avaliado. Você não precisa saber o que é da 1, o que é da 2, o que é da 3, mas você precisa saber o que está sendo avaliado. O que vai ser avaliado é uma boa escrita, é o entendimento do tema, é o uso de argumentos, é fazer uma proposta de intervenção. Então, o interessante é que você leia, observe o que você precisa fazer na sua redação para poder conseguir a melhor nota possível, tá bom? Então, só para dar as respostas, na letra A é competência 4, na letra B, competência 5, na letra C, competência 3, na letra D, competência 2 e na letra E, competência 1, tá? Na quarta questão, a gente tem o guia do participante, né, que é um guiazinho que o Enem lança todo ano com dicas e redações dos anos passados, tá bom? Esse guia é bem fácil de você conseguir na internet, basta você colocar no Google, em qualquer buscador, guia do participante Enem 2020, tá bom? Que aí ele já apresenta para você o PDF desse guia e lá tem dicas para a produção da redação, fala dessas competências, fala dos motivos que podem levar você a zerar uma redação. Ele também mostra exemplos de redações que tiveram boas notas nos Enems passados. Então é um guia bem completo e bem interessante. Pessoal que está estudando para o Enem, eu recomendo que você procure o guia, certo? E dê uma lida nele, é um material muito bom. Aqui ele diz, e voltando aqui para a nossa correção, ele pede para a gente considerar essas situações hipotéticas, né? E com base nessas situações, ele pede para a gente identificar quais seriam as que teriam nota 0, qual que faria com que você tivesse a sua redação zerada. Isso é a letra A, tá legal? Então, para a sua redação ser zerada, a primeira hipótese faz isso. Texto inteiramente construído por meio de cópia de texto motivador. Isso aí zera a redação. Você faz a redação todinha só colocando trechos do texto motivador. Tira um pedacinho de um pedacinho do outro texto, pedacinho de outro, fica fazendo aqueles recortes para o texto todo copiado dos textos motivadores. Isso aí é zero, tá bom? É tempo perdido. Você vai fazer isso, deixa em branco, que é muito mais elegante, tá bom? Isso zera. A hipótese 3 também zera, fazer texto narrativo. Lembrem que em um vídeo passado eu disse para vocês que vocês podem construir a introdução do texto de vocês, a tese do texto de vocês, fazendo uma pequena narração, né? Uma pequena historinha, contando um pequeno acontecimento, uma pequena narração para poder introduzir a ideia que vocês querem defender dentro do texto de vocês. Isso não zera a sua redação. O que vai fazer você zerar a redação é você pegar e contar, fazer do seu texto, contar a história todinha, e o texto todinho é só você contando essa história, certo? Exemplo, você vai contar a história de um imigrante que chegou no Brasil e foi recebido pelo governo tal, pelo estado tal, certo? E recebeu apoio de tais e tais pessoas, recebeu assistência e etc e tal. Se você dá essa narrativa no começo do texto, em poucas linhas, é muito bom, é um excelente exemplo, tá? O que não pode acontecer é você usar o seu texto todinho só para narrar a história desse imigrante que chegou no Brasil e que foi recebido no estado fulano de tal, certo? Não pode acontecer isso, tá bom? Isso zera a redação. E também zera a redação a hipótese 6, texto com tema diferente do proposto na prova, isso é óbvio. Tangenciamento do tema ou fuga do tema, como a gente também chama, certo? Fugir do tema. O tema é sobre a imigração e aí você vai falar dos refugiados lá na Síria. Tem nada a ver, gente.
Uma coisa são os imigrantes, outra coisa é a situação dos refugiados. São situações diferentes. O imigrante, ele é legalmente aceito no país. O refugiado, ele é ilegal e ele tem uma certa abonância, ele tem uma série de direitos universais que protegem ele também. São situações diferentes, ok? E na letra B, ele pede para levantar uma hipótese. Os demais textos seriam prejudicados na avaliação? Justifique. Por exemplo, um texto com letra difícil de ler, um texto sem título, um texto com paráfrase. Paráfrase é você falar com outras palavras a mesma ideia do texto motivador. O texto sem proposta de intervenção. Nada disso zera a sua redação. Mas são situações em que a sua redação ela vai ter uma nota diminuída, certo? Se não dá para ler o seu texto, como é que eu vou avaliar? Então, a letra diminuída. Texto sem título. Título é optacional no Enem. Isso não vai tirar a sua pontuação. Fique tranquilo, certo? Paráfrase. Se você não tem ideias sobre aquele tema, ou se você não conhece muito bem aquele tema, você precisa usar mesmo paráfrase. Você precisa tentar falar com outras palavras aquilo que foi dito nos textos motivadores. Isso não vai zerar a sua redação, mas infelizmente você vai ter uma nota reduzida, porque vai mostrar que você não tinha nenhum conhecimento a mais do que aquilo que foi apresentado no texto motivador, tá bom? E um texto sem proposta de intervenção. A proposta de intervenção é o último parágrafo do seu texto, é a conclusão do seu texto. E se você não conclui o texto, se você não bota uma proposta de intervenção, então ali você também está perdendo pontuação. Lembrando que a competência 5 do Enem é só para avaliar a proposta de intervenção. E aí você perde essa competência, então você perde pontos, certo? E com isso nós encerramos, tá bom, gente? Essa correção, ok? Encerramos essa atividade, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, você pode tanto rever o vídeo para ver se entende melhor, ou pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem e tal, que eu respondo, certo? E tento tirar a sua dúvida, tá bom? Espero que esse formato que eu escolhi para estar corrigindo as atividades junto de vocês esteja dando certo, esteja sendo agradável para vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu gostaria muito de receber a opinião de vocês, se está sendo legal esse jeito como eu estou colocando as correções, ok? E, no mais, vamos continuar na caminhada, tá bom? Não desistam, fé, força e foco, tá bom? Até mais!